A dependência do crack tem se tornado muito comum. Os danos da dependência química causada pela droga são os mais cruéis. Estima-se que haja mais de 1 milhão de crianças e adolescentes envolvidos com crack só em São Paulo. Poucas pessoas conseguem conviver com esses dependentes, mas a escritora Ana Paula Nonenmacher conviveu durante meses com dependentes e propôs, através de histórias compiladas, uma reflexão profunda sobre a sociedade contemporânea. Esse convívio resultou na obra Meninos do Crack e é sobre essa experiência que vamos conversar com a Ana Paula. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso receber você. Obrigada. E de onde surgiu? Porque a gente olha para você, eu já estava achando aqui, vendo a pauta aqui, eu já estava achando esquisito. Mas depois que eu te vi, toda bonitinha, com essa cara de princesa, aí fiquei mais curioso para saber, né? De onde surgiu essa ideia de conviver nesse meio do crack? Bom, o Meninos do Crack nasce a partir a ideia veio a partir da convivência com duas pessoas próximas a mim, que eram usuários do crack. Quer dizer que você não se propôs a escrever o livro e foi viver, não, você primeiro foi viver no meio do crack e daí que teve a ideia de fazer o livro? Não, eu convivi com essas pessoas e essas pessoas, uma delas em especial, me relatava muito, eu acabava conversando sobre a dependência dela. E aí, a partir disso, me deu um estralo, eu disse, eu vou escrever sobre isso, até porque eu fui pesquisar sobre o crack e a gente sabe que tem bastante carência, né? A bibliografia é bastante carente. Então, eu resolvi, eu vou escrever sobre isso. Aí, não pensava num livro, não fui assim longe. Eu pensei numa reportagem, numa matéria. Mas eu fiz como uma matéria, até o título era Como Vive um Usuário de Crack. Certo. Você é repórter de alguma revista? Eu sou jornalista em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, no interior do estado. Então, eu fui com a matéria prontinha para um jornal local da minha cidade, onde eu escrevia crônicas na época, e mostrei para minha editora, e minha editora me parou, ela disse, não, Ana Paula, a gente não pode colocar isso, é muito perigoso, não é o perfil do jornal, e me baniu. Eu guardei, eu disse, não tem problema, eu achava de extrema importância que as pessoas soubessem como é que era a vida de um usuário de crack, era esse meu objetivo, demonstrar isso, mas como ela me baniu, eu guardei aquela reportagem e fiquei pensando, não, eu vou fazer alguma coisa com isso, ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu não vou colocar fora. E aí que você foi conviver para valer com os meninos? Sim, eu parei uma vez num determinado local e fiquei observando, começou assim, fiquei observando a movimentação de pessoas que iam e que vinham da boca de fumo. E comecei a observar, fiquei assim, uns 40 minutos. E nisso saiu um menino da boca de fumo e eu abordei ele. Só que já estava no meu horário para sair para trabalhar. Eu abordei ele e disse assim, menino, tu não quer me dar um depoimento? Tu não quer me falar? Eu estou escrevendo um livro sobre o crack. Mas veio assim, porque eu não estava escrevendo nada, eu tinha apenas aquela matéria. Ele olhou para mim e disse, mas tu é jornalista? Eu disse, eu sou jornalista, mas tu não te preocupa que não vai ser divulgado, eu não vou filmar, não vou gravar. Eu venho com uma agenda, vou escrever e vai ser só para o livro, vou omitir o teu nome, a gente vai inventar um outro nome fictício. E aí ele concordou e marcou comigo. Marcou, ele disse, olha, pode ser, eu vou te ajudar. Então assim, no sábado de manhã, às 10 horas da manhã. E eu disse, vamos combinar então numa praça, numa determinada praça. E eu fiz muitas, as minhas entrevistas foram feitas em cordão de calçada, em praça, até eu conseguir chegar e ter um contato maior, que aí quando eu fui para a boca de fumo, quando eu fui para o ponto de venda, de consumo. Pois é, isso que eu fiquei pensando. E não havia uma desconfiança deles, assim? Porque esse garoto, tudo bem, topou falar, provavelmente estava pedindo ajuda, né? Então, ele marcou comigo e marcou num sábado de manhã, marcou o horário. E eu fui pontual e fiquei lá, e fiquei. E ele não vinha, e foi 11h30 da manhã e eu disse, meu Deus, ele não vem mais. Só que a gente aqui fora, que não sabe como é o problema do crack, a gente não percebe que o usuário de crack, ele se perde muito na noção de tempo. Não vão vir às 10 horas da manhã. 11h30 da manhã, eu estou saindo da praça, eu escutei uma voz que disse, é ela. Quando eu olhei, ele vinha vindo, ele mais 2 meninos. E aí comecei a compilar as histórias do Meninos do Crack, através dele. Como ele veio com mais 2, aproveitei, né? Vocês também não querem? Um menino foi me dar o depoimento, assim, era um menino muito fechado, muito retraído, foi me dar o depoimento, Leo, mas lá no final do livro, porque eu fiquei insistindo muito.
Claro que tem toda uma desconfiança. Só que eu conheci ele, conheci mais um outro, e aí eu fui perguntando, vocês não sabem de nenhuma história, de mais alguém? E aí eu fui convivendo e eles foram me falando, não, tem a fulana, tu tinha que entrevistar tal pessoa, essa sim vai ter história para te contar. E aí foi me movendo aquela curiosidade e eu fui respirando aquilo. Mas você chegou até o tráfico, não te deu medo? Sim, eu fui muito determinada no que eu quis, assim, do começo ao fim eu tive muita determinação. Claro que o medo é normal, mas a determinação, a vontade de escrever sobre aquele tema, e quanto mais eu convivia, mais ansiosa eu ficava para saber mais e mais e mais. Então isso me movia muito. Não, eu preciso escrever. Ana Paula, isso tudo foi lá em Passo Fundo? Tudo isso em Passo Fundo. E você percebeu alguma coisa em comum para esses meninos terem ido para as ruas em busca do crack? Olha, então, eu sempre digo, e as pessoas me perguntam muito, o que leva uma pessoa a ir para o crack? Porque, lembrando, e eu gosto muito de ressaltar isso, que hoje o crack, ele está em todos os cantos, né? Não é somente na periferia, na favela. E porque todos têm informação pessoas, hoje, né? Existem muitas pessoas de classe média alta consumidores do crack. Isso também me chocou muito, porque a gente não, aqui fora, tu não percebe que funciona dessa forma. E aí, então, o que aconteceu? Claro que muitas pessoas vão por causa, sempre digo, uma desestrutura familiar. E lembrando aqui que a desestrutura familiar, Leão, que eu falo, não é somente ter o pai e ter a mãe. É uma desestrutura familiar quando temos a figura do pai e a figura da mãe, onde o pai é totalmente omisso, onde a mãe é totalmente omissa, e daqui a pouco o filho pede, mãe, eu preciso de R$100 para mim ir para a festa. E a mãe alcança os R$100, mas a mãe não procura saber onde é a festa. A mãe não procura saber quem são os amigos, quem são os amigos, com quem ele vai, aonde ele vai. Então, teve relatos onde eu me surpreendia, onde chegou um menino num determinado dia, classe média alta, e eu conhecia ele, a família tradicional. E eu disse, mas o que tu tá fazendo aqui? O que tu contou pro teu pai? Não, eu falei pro meu pai que eu ia para uma festa rave. Uma festa demorada. Então, ele não sabe que eu tô aqui. Então, daqui a pouco, essa própria omissão, a curiosidade de um adolescente também, isso teve muitos relatos, onde a curiosidade, um amigo, aquela história da adolescência de eu pertencer a um grupo, um amigo oferece, eu quero fazer parte desse grupo, eu vou acabar experimentando. Esses primeiros meninos aí que você teve contato, qual a idade deles? Bom, eu procurei, assim, eu tive contato até mesmo com crianças, mas eu procurei no livro, tem histórias somente dos 18 anos, né, pra cima, porque eu me preocupei muito com esse lado. Crianças. Sim, tem crianças, teve meninos de 11 anos. Esses que estavam nesse dia, um deles tinha 13 anos, o outro tinha 21 anos. O outro eu não me recordo, até porque ele não está no livro, assim, não tive muito contato. Mas tem pessoas das diversas idades, tem pessoas com 65 anos usando o crack. E isso foi um choque para mim. E deve ser um choque também você acompanhar a degradação humana, quer dizer, porque eles chegam de um jeito. Sim. No começo do vício. De repente, chega um momento que parece que perde até a humanidade, né? Vira quase um zumbi, não é? Perdem a identidade. Isso. Porque daqui a pouco isso me comovia, porque muitas pessoas falavam, mas você está lá, você está escrevendo o livro e tal. Mas não tem como você separar a Ana Paula jornalista e a Ana Paula ser humano, não tem como. Porque tu se comove. Onde muitas vezes eu fui num determinado lugar onde eles estavam fumando, consumindo a droga, e tinha meninos, porque foi todo um complexo tu escrever o Meninos do Crack. Eu tinha que escrever numa agenda, porque eles não te deixavam levar gravador, eles não te deixavam, eles morriam de medo disso. Nem o celular, desliga o celular. Então, eu tinha que escrever na agenda a história, eu tinha que chegar em casa, eu tinha que me concentrar e montar toda a história daquela pessoa. E aí, eu tinha que procurar de novo aquele usuário, porque eu precisava que ele assinasse um termo de compromisso comigo. Eu não posso publicar um relato, um depoimento pessoal da vida dele. Não é porque ele é um usuário de crack, ele é um ser humano. Eu preciso da autorização dele. Então, eu tinha que voltar, retornar àquele lugar e procurar aquela pessoa. Onde eu cheguei e tinha um menino, não só ele, mas mais alguns, onde eles moravam 11 em uma casa, porque a avó acabou saindo e deixando a casa porque ela não aguentou o neto consumindo, e ela pegou as coisas e se retirou. E o neto aproveitou e ia levando o usuário, ia levando. Claro que tinha um preço para te entrar ali. Não ia usar a droga ali e consumir se você não repartisse a droga com ele, entende? Então, tem todo um complexo nisso.
E esse menino que eu fui procurar para mim ler a história para eles, porque, lembrando, são pessoas muito agitadas, muito agressivas, mesmo estando fora, não somente consumindo a droga, mas quando eles estão sem a droga, eles ficam muito agitados. E eu lia toda a história e pedi, olha, você concorda? Você quer mudar alguma coisa? Onde eles assinavam. E eu cheguei e o menino estava dormindo com o tênis. E eu disse, mas por que tu tá dormindo de tênis? Ah, ele tirou o tênis para mim ver o pé dele, era em carne viva. Aí ele me explicou que ele não podia tirar o tênis, Leão, porque o que acontecia? Se ele deixava o tênis aqui, não importa se era um tênis velho, rasgado, os outros iam roubar, entendeu? Para comprar, para trocar por um. Às vezes não é uma pedra, é um pega. Isso também, muito longe da minha realidade, não imaginava trocar por um pega. Mas como assim por um pega? Não, porque ele está fumando, o outro está fumando, e eu vou trocar por um pega, para mim fumar só uma vez, entende? Como um pito de cigarro. Sim. Então não tem como tu não... Quanto tempo você conviveu com esses meninos? Foram 8 meses de pesquisa. Quase um ano. Quase um ano. Foi um trabalho bem intenso. Eu respirei os meninos do crack. Como eu disse, eu convivi com eles e acabava sabendo de onde estavam, como estavam, o que estavam fazendo. Nesse meio tempo aconteceu muita coisa, onde eu tive que... Inclusive, conheci o presídio. Pois é, e você conheceu o traficante. Sim. Chegou no traficante. Como é que era essa relação? Muito difícil. Porque até então eu só tinha convivência com o usuário e aquela vontade de conhecer como é que funcionava tudo aquilo ali me movia. E eu fui pedindo, olha, tu não, quem é? Eles falavam, alguns usuários falam, outros não. Ah, mas vamos comprar em tal lugar. Mas aonde que é esse lugar? Quem é que vende nesse lugar? Então eu fui, a primeira vez que eu fui, isso é bem interessante, aonde eu cheguei e tinha um terreno, eram 2 casas. E eu cheguei e tinha o traficante que vendia. E ele ficou até o final do livro me falando assim, aqui eu não vendo, eu tenho pena dessas pessoas que eles usam. Aí, aqui é tipo um hotel, assim, eu cobro R$5 para eles ficarem aqui. Aí eu deixo eles consumir, eu dou banho, eu dou da alimentação. Sim, fazer como se fosse uma pessoa. Só que eu disse, sim, tive que fazer de conta que eu acreditava naquilo. Eu sabia que ele era traficante. Ele fazia toda a transição na minha frente, como é que eu não ia saber? Inclusive, fiquei sabendo de coisas que eu não queria saber, onde estava a droga, onde eles escondiam as drogas ali. Sim. Então, eram coisas que não me diziam respeito. Mas eu estava no meio e eu sabia onde estava a droga. Então, não eram coisas que eu queria, mas acabavam acontecendo. Um traficante olhou para mim e disse, olha, tu é jornalista, tu não vai botar no rádio, na TV. Não vou. Me dá tua identidade. Ele pegou a minha identidade, chamou um rapaz numa moto, que eu não vi o rosto, só vi a moto que estacionou, deu a minha identidade, não sei aonde ele foi. Não sei. Ele voltou, depois de uns minutos, com a minha identidade, me deu, não, tranquilo. Pode entrar, a gente pode conversar. Você ficou com medo disso tudo? Você ia sozinha a esses lugares? Um pouco. Fiquei com medo, sim. Eles provavelmente fotografaram a sua identidade, né? Registraram. Eu não imagino. Ou daqui a pouco eles foram investigar, né? Para ver se realmente eu era jornalista ou se eu não era da polícia. Eu não sei o que se passava, porque eles também não falavam muito. Medo, sim. Porque teve um traficante nesse meio tempo e ele ficava com com uma barra de ferro. E ele ficava o tempo todo, enquanto eu estava, ele dizia, tu pode entrevistar. Essa menina você pode entrevistar. E ele dizia, não, faz aqui. E eu entrei na boca de fumo, porque tem bocas que eles deixam os usuários consumir, tem bocas que eles só vendem por uma janelinha, né? Aí eu fiquei ali e ele ficava o tempo todo com aquela barra de ferro batendo no chão. Claro que ficava com medo. E me mostrava, ó, isso aqui, tipo, ele queria me amedrontar. Claro. Mas eu continuava persistente no meu objetivo. Ana Paula, aliás, parabéns pela sua coragem, por toda essa convivência, por relatar essa história para a gente. Então, que recado que você deixa para as mães, para as pessoas que assistem a gente e tem uma pessoa que usa crack em casa? Bom, primeiro eu quero lembrar que o livro Meninos do Crack é da editora Novo Século, que está à venda em todas as livrarias do Brasil. E um recado que eu deixo para os pais. Prestem atenção nos seus filhos. Cuidem a linguagem que os seus filhos utilizam. Onde tinha um menino de 10 anos que chegou com a mochila nas costas, no ponto de venda de droga, e eu olhei para ele, me deu vontade de levar embora. E eu olhei e disse, o que tu tá fazendo aqui? Mas e a tua mãe? Como é que foi? Não, é que ele apontou para um outro menino de 12 anos. Ele disse, vamos comprar Duca. A minha mãe escutou, mas a minha mãe não sabe o que é Duca. Então é importante que se tenha essa atenção para as gírias, é importante que se olhe
Para o adolescente que se saiba onde ele vai, com quem ele vai. Tá certo. Muito obrigada, então. Obrigada. Pela sua Obrigadíssimo, participação viu? aqui. Temos que ficar de olho mesmo, Muito né, Leão? ligados no movimento das crianças, viu? E olha, a partir deste momento, o Rio de Janeiro se junta a nós, no nosso programa, a nossa audiência, ao nosso Notícias e Mais. A gente vai para um breve intervalo, mas já volta com o nosso programa, esperando a sua companhia. Até já. No próximo bloco, Na Medida, com Sula Miranda.